Alô, pessoal. A gente está voltando aí para dar dicas maravilhosas para você, você que está afim de tirar nota 1000. Isso é muito importante. Veja bem, como é que você pode tirar nota 1000 em redação? A gente pegou uma redação que já tirou nota 1000 e aí a gente preparou o material todo em cima dela. E a gente fez o seguinte, a gente pegou as competências do Enem para explicar como esse caboclo fez para tirar nota 1000, como você pode fazer para tirar nota 1000. É óbvio, a gente tem que seguir aquilo que dá certo. E aquilo que dá certo, o que é? A redação nota 1000, nível 5. Ele tirou nível 5 na competência 1, na competência 2, na competência 3, na competência 4. Ok? E aí, para ele tirar 1000 em todas as 5 competências, e se você seguir os passos dele, é óbvio que você vai tirar 1000, meu amigo. Então, o que a gente pensou? Vamos fazer com que o nosso aluno tire 1000. E aí a gente pensou o seguinte, pô, a gente tem uns amigos nossos aí, né, que estão um pouquinho, estão quebradinho de grana, ou estão com pouco dinheiro, e aí a gente quer te ajudar. Como que a gente vai te ajudar? A gente vai te ajudar aqui fazendo essa análise desse texto. Esse texto maravilhoso, esse texto onde você vai entender qual é o passo a passo para você ser nível 5 em norma culta, você ser nível 5 em estrutura do texto dissertativo argumentativo, e aí você trabalhar as várias áreas do conhecimento, que essa é a competência 2, competência 3 para você trabalhar essa questão de selecionar, organizar as informações, interpretar, ok? E aí, nível, a competência 4, você vai trabalhar a coesão e coerência, a competência 5, para você fazer a intervenção. E aí a gente está pensando justamente nisso aqui para você. Como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente vai fazer isso aqui para ti? Ó? Beleza? Como é que a gente vai trabalhar agora para que você tire nota 1000? Vamos lá? Vem comigo aí, a gente vai pensar, né? O seguinte, ó. Vamos selecionar primeiro aqui o texto com relação à estrutura, tá? Aí, ó, então está aqui. Aqui a gente está no Word. Por que a gente escolheu o Word? Porque o Word é para todo mundo, entender? Se todo mundo entender, os nossos alunos entender. Eu poderia fazer algo maravilhoso, miraculoso, um desenho saindo daqui, saindo dali, umas explosões, umas músicas, né? Mas a gente quer fazer o quê? A gente quer algo mais próximo de você. O que está próximo de ti? O Word está próximo? Então vamos pensar no Word, ok? Vamos fazer o seguinte? Vamos para cá? Vem comigo. Como é que esse caboclo tirou nota 1000? Como é que eu faço para tirar nota 1000? Eu faço o seguinte para tirar nota 1000. Primeira coisa, eu tenho que comer, eu tenho que me familiarizar com aquilo que vão corrigir da minha redação. É assim que você, aluno, tem que pensar. Como é que eu tenho que pensar? Como vai ser corrigida a minha redação do Enem para eu tirar uma boa nota? Agora, como vai ser corrigida a minha redação do Enem para eu tirar nota 1000? Por quê? Porque eu sou o cara que eu quero nível 5. 5 na competência 1, eu quero 5 na competência 2, eu quero nível 5 na competência 3, e nível 5 na competência 4, e nível 5 na competência 5. E aí, olha só, né? Eu vou minimizar aqui um pouco, vou botar um pouquinho para cá, tá? Vamos ficar aqui. Vamos observar aí, ó. Competência 1, demonstrar, tá? Isso aqui, esses verbos, eles não aparecem à toa, tá bom? Demonstrar, compreender, elaborar. Isso aqui é uma perspectiva cognitiva mesmo, tá? Que perspectiva cognitiva é essa? Uma perspectiva que você se desenvolva, você desenvolva o seu conhecimento, que você desenvolva o seu saber sobre essas competências. Vamos para a primeira? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Competência 2. Antes de eu passar para 2, eu quero só te dizer, quando ele pede para você trabalhar, demonstrar, você vai demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, você vai ter que trabalhar com variações linguísticas aqui, e variação linguística que seja aceita. Aceita por quem? Por essa banca que vai te corrigir, ok? E essa banca que vai te corrigir, eles vão correr atrás disso aí. E aí você vai ver o que eles pedem, entendeu? Eu vou te mostrar isso, claro, detalhadamente, mais lá na frente, mas aqui eu vou te mostrar o que essa redação fez para ela tirar a nota 1000 um pouquinho, tá bom? Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento. Aqui, Cobra Criada, tu vai entender o seguinte, o que seria compreender a proposta? Vamos te dar uma proposta e aí você vai pegar, vai aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento. Quais são esses conhecimentos? Todos aqueles que estão ligados. Você lembra que você tem 12 disciplinas, né?
12 disciplinas que trabalham conteúdo. Eu não estou dizendo que nós trabalhamos assim, porque nós trabalhamos com área do conhecimento, mas nós ainda damos aulas por disciplina. Isso é normal, tranquilamente, tá? Não é esse o propósito aqui nosso, mas só estou te explicando isso. E aí você vai ter que ter conhecimento de várias áreas. É por isso que, às vezes, as aulas de redação pedem, né, o auxílio do professor de sociologia, filosofia, geografia, história, biologia, né, aqueles aulões que envolvem tudo isso. Mas só que tu tens que observar que isso aqui é totalmente nosso, da área da língua portuguesa, né, da área da linguagem, códigos e suas tecnologias, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Quem são esses limites estruturais do texto? Pessoal, os limites estruturais do texto que ele quer falar aqui está muito mais para a organização. Organização, colocar uma tese, colocar os argumentos que você vai defender essa tese. Ok? Se ele é em prosa, prosa de prosear, de conversar, de discutir. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E esse ponto de vista é o teu ponto de vista. Por isso que tem toda uma estratégia que eu vou te mostrar no texto que tirou nota 1000, como que ela chegou a nota 1000 e como você pode chegar também a nota 1000. Competência 4, demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários, né, para a construção da argumentação. Esses mecanismos linguísticos, a gente trabalha geralmente dois, né, e a gente trabalha dois baseados no mecanismo de referência e no mecanismo sequencial, tá? Dois mecanismos, sequencial e referencial, ok? O referencial é aquele que vai trabalhar a construção, a compreensão, vai fazer as retomadas, uso de pronomes, uso de elipse, uso do léxico, ok? E aí o sequencial ele vai trabalhar com elementos que são partes do texto, né? Orações que se completam, a oração principal, a oração subordinada, as coordenadas. Só que aqui elas são vistas como relações semântico-discursivas, né? O nome bonitão e tal. É só para você se familiarizar com isso. Aí o que acontece? A competência 5 vai trabalhar com elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Aqui eu também recortei, é óbvio, eu recortei isso aqui de onde? Recortei lá do INEP, da cartilha, né, que o aluno, quando faz a sua inscrição, ele tem disponibilidade. Isso está na internet, tá? Eu não estou inventando nada, isso está tudo lá na internet, beleza? Aqui, ó, apresentar, aqui a competência 2, meu filhão, que ele fala de limites estruturais, está bem aqui, ó, apresentar uma tese, desenvolver justificativas para comprovar essa tese e uma conclusão, né, de um fechamento, a discussão elaborada no texto, compondo quem? Processo argumentativo, ou seja, os argumentos eles precisam ser comprovados, é um processo, e aqui que a gente vai mostrar como foi que a pessoa fez para tirar nota 1000. A tese, a ideia que vai defender, se você vai defender no texto, ela deve estar relacionada com o tema, apoiada em argumentos ao longo da redação, você vai ver o que é tirar nota 1000, argumentos, a justificativa para convencer o leitor, concorda com a tese defendida, cada argumento, né? Ele deve responder a pergunta, e tem professor que trabalha muito bem isso, a gente tem que dar parabéns para os colegas que fazem esse bom trabalho, né? Perguntar por quê, por quê, por quê, aí os argumentos consistentes vão acabar surgindo, né, em relação à tua tese defendida. E as estratégias argumentativas, só quero te dar aqui, deixar tranquilo, que em estratégias argumentativas, a gente é a nossa segunda aula hoje, tá? A gente está gravando essa primeira e a gente já tem uma segunda que a gente vai lançar. Olha só que bom para ti, né? A gente já está aí pensando em você e pensando nisso, né? Como fazer com que você tire uma boa nota. Utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido, fazer uma boa discussão no texto e detalhar os argumentos, ok? Exemplos, dados estatísticos, pesquisa, fatos comprováveis, citação, depoimento de pessoas especializadas, pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas, comparações entre fatos. Quando ele fala em comparações, fatos, situações, tá? Ele abriu uma brecha bem aqui, qual é? Lá no outro texto a gente vai falar isso para ti, que é um negócio bacana, que tem gente que não trabalha, mas aí a gente vai te ensinar como é que você vai fazer, é óbvio, né? A gente não vai agora soltar tudo, vamos por partes, tá?
E aí vem a redação que tirou nota 1000. Educação inclusiva é uma redação nota 1000. Está aqui o nome da pessoa que fez, né? Essa aqui foi a aluna que fez. Pô, ela tem que estar de parabéns, ela tirou nota máxima, né? Em 2007, o tema falava sobre a questão da educação, voltadas para as pessoas com problemas de surdez, com deficiência, né? Com deficiência em relação à surdez, ok? E aí vamos ler o texto? Beleza, vamos tentar ser rápido e breve aqui, ó. Durante o século XIX, né, a vida da família real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país com a construção de escolas e universidades. Também, na época, foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Não se vê, entretanto, na sociedade atual, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda, posto que os embates, né, que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Desse modo, os entraves para a educação de deficientes auditivos denotam um país desestruturado e uma sociedade desinformada sobre sua composição bilíngue. A princípio, né, a falta de profissionais qualificados dificulta o contato do portador de surdez com a base educacional necessária para a evolução social. O Estado e a sociedade ordiana, né, têm negligenciado os direitos da comunidade surda, pois a falta de intérpretes capacitados para a tradução educativa, a inexistência de vagas em escolas inclusivas, perpetuam disparidade entre surdos e ouvintes, condenando os detentores da surdez aos menores cargos na hierarquia social. Vê-se, pois, o paradoxo que, em um Estado democrático, ainda haja, né, o ferimento de um direito previsto constitucionalmente, o direito à educação de qualidade. Além disso, a ignorância social frente à conjuntura bilíngue do país é uma barreira para a capacitação pedagógica do surdo. Helen Keller, primeira mulher surdo-cego a se formar, torna-se escritora. Definia a tolerância como o maior presente de uma boa educação. O pensamento de Ellen não tem aplicado, né, para a sociedade brasileira, haja vista que não se tem utilizado a educação para que se torne comum ao cidadão a proximidade com portadores de deficiência auditiva, como aulas de Libras, segundo língua oficial do Brasil. Dessa forma, torna-se evidente o distanciamento causado pela inexperiência dos indivíduos em lidar com a mescla que forma o corpo social a que possui. Infere-se, portanto, que imprescindível a mitigação, né, dos desafios para a capacitação educacional do surdo. Para que isso ocorra, o Ministério da Educação e Cultura deve viabilizar a inserção de deficientes auditivos nas escolas, por meio da contratação de intérpretes e disponibilização de vagas em instituições inclusivas, com o objetivo de efetivar a inclusão social dos indivíduos surdos. Haja vista que a escola e a máquina socializadora do Estado, ademais, né, a escola deve preparar surdos e ouvintes para uma convivência harmoniosa com a introdução de aulas de Libras na grade curricular, a fim de uniformizar o corpo social e também cumprir com a máxima de Nelson Mandela, que constitui a educação como segredo para transformar o mundo. Poder-se-á, assim, visar a uma educação de fato inclusiva no Brasil. Beleza? Aí a gente fez o seguinte, tá aqui, ó, vamos para a primeira parte, né? A gente pega aqui o texto, a introdução, eu vou marcar ele aqui para ti, de amarelinho, beleza? Né? Aí a gente observa, a gente vai dar um olhômetro aqui, ó, visão holística, ó, primeiro período, e, meu amigo, veja bem, primeiro período, eu marquei ele de amarelo. Tá? O segundo período, vamos para cá para o segundo período, eu também vou marcar o segundo período, eu vou marcar o segundo período de vermelho, né? O terceiro período, aí tu deve estar dizendo assim, professor, por que o senhor está marcando? Porque eu quero que você observe como foi feito, tá? Beleza. O que acontece? Agora a gente vai fazer o seguinte, observa bem. Primeiro período, durante o século, e aqui ele coloca, ó, ele faz uma referência ao assunto, tá? Eu estou colocando aqui para ti. O que você pode fazer? Em casa, você pausa o vídeo, e aí você começa a analisar e começa a observar como ele chegou a 1000. E aí eu vou te instruindo aqui. Você não quer tirar 1000? Você não quer fazer uma boa redação? Veja como foi construído esse texto.
Primeiro, ele faz referência ao assunto, ele faz referência ao tema. Durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil, né, trouxe consigo uma organização do país com a construção de escola e universidade. Primeiro momento do texto, referência. Segundo momento, que é o segundo período, ele vai entrar logo e vai apresentar a tese, tá? Ele apresenta a tese aqui. No que se vê, entretanto, na sociedade atual, ó, ele vai, entendeu? Trazer aqui para você a tese. Tá? Ele vai trazer a tese. Qual é a tese? Que na sociedade atual, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda. O primeiro argumento dele, os embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Primeiro argumento. Ok? Segundo argumento do nosso amigo, está no terceiro período, ele diz aqui, ó, na época foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos, segundo argumento. Dá para você entender o que eu fiz? Aqui, cobra criada, ó, vem comigo, eu vou marcar para ti, vou marcar de amarelo. Primeiro período, ele faz a apresentação, referência ao assunto, é o tema. Segundo período, ele apresenta a tese e apresenta o primeiro argumento. Terceiro período, ele também apresenta o segundo argumento para defender a sua tese. Você pode estar trabalhando isso no seu texto. E o último e quarto período, ele também faz isso. Terceiro, né, argumento. E esse terceiro argumento está associado à questão da intervenção. Tá? Vê que tem um desenho aqui, ó. Referência ao assunto, tese, argumento, segundo argumento, e esse terceiro argumento que eu coloquei é justamente sobre a questão da intervenção. Qual é a intervenção? Que os entraves para a educação de deficientes auditivos denotam um país desestruturado e uma sociedade desinformada sobre sua composição bilíngue. Então, ele diz que a gente tem que fazer o contrário, que a educação é que pode salvar e que a informação para a sociedade pode colaborar muito para que a gente faça essa intervenção a esse problema, que é pela educação que tudo a gente consegue nesse país e principalmente essa comunidade surda. Ok? Aí o que ele fez? O primeiro argumento, ele vem para cá, para o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Ó. Que desenvolvimento, tá? Eu estou grifando tudinho, você pode fazer isso aí. Eu estou marcando isso para você, que é para você em casa, separa o vídeo, faz o corte, volta, poxa, eu estou analisando junto com o professor, estou conseguindo entender o que o professor Carlos quer mostrar para a gente, ó. Né? Tá aqui todo o parágrafo, entendeu? Aí eu gosto de trabalhar essa questão do sujeito, eu gosto de trabalhar essa questão do verbo, do complemento verbal e das circunstâncias. Por quê? Porque isso aqui me ajuda logo a entender uma coisa que é importante. Olha o que esse aluno demonstra, e isso é importantíssimo para você que quer tirar uma nota altíssima, quer tirar 1000. Ele domina a questão, e aí eu vou dar uma ampliada bem aqui, ó, meu amigo, agora já dá para a gente ampliar. Fica maior. Olha o período que ele construiu, um período onde ele respeita os aspectos sintáticos e o aspecto semântico do texto. Dois aspectos estão aí, sintático e semântico. Professor, esse termo é muito técnico? Não, então eu vou traduzir para ti. As relações das palavras que ocorrem neste período. Essas relações, elas partem do verbo para o sujeito, que é um argumento sujeito, do verbo para o complemento verbal, tá? E para a circunstância que está aqui. Observa que ele tem 4 elementos. Verbo, relaciona com o sujeito, relaciona-se com o complemento verbal e com a circunstância. O que ocorre? A gente tem aí um negócio legal, bacana, maravilhoso, ótimo. Eu tenho esses 4 elementos na minha composição sintática, então quer dizer que eu tenho um significado, eu posso fazer um período legal. E pode observar que ele agora vai fazer o seguinte, o parágrafo todo, e filho, ó, aqui, vou marcar para ti, tá? Vou marcar o seguinte, tá aqui, ó, esse que tá de verde é o mesmo que tá de verde lá em cima, tá? Estou grifando aqui para te mostrar. Esses 3 elementos ele vai retomar aqui, por quê? Porque esse aqui é um tópico discursivo, também chamado de tópico frasal,
uma ideia núcleo, que é o primeiro argumento que está bem aqui, filho, ó. Primeiro argumento que está bem aqui, tá? O primeiro argumento que está bem aqui, eu vou até marcar também, vou tirar ele de amarelo, vou botar ele de verde para você entender. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai trabalhar isso legal, né? Ó. Outra coisa, você está vendo isso bem aqui? Tá? Eu vou marcar essa parte aqui para ti. Agora eu vou marcar essa partezinha aqui de azul. Por quê? Por que é importante eu marcar isso para ti? Para te mostrar a princípio. Então ele vai trabalhar um elemento de coesão no texto para dizer, olha, primeiro parágrafo do desenvolvimento, a princípio. Só que ele fez o seguinte, né? Vírgula, porque ele fez uma inversão sintática, tá? Ele traz para cá e trabalha isso legal para ti. Aí verbo, sujeito, complemento de novo. Uma boa estrutura, texto maravilhoso, por isso que ele tirou nota 1000 também, né? Ele consegue fazer... A sacada é, primeiro faça a organização dos períodos, faça períodos bem organizados. Verbo, sujeito e os seus complementos e as circunstâncias. E esse, a princípio, é para dar aquela sequência, né? O texto, ele tem uma sequência lógica e que o leitor sabe reconhecer. E aqui, ó, vem o desenvolvimento, tá? Eu vou até aqui, ó, vou até aqui, mostro para ti, eu vou grifar, eu vou marcar de azul agora. Por que eu estou marcando de azul? Ele faz o desenvolvimento e aí, meu filhão, olha o que ele faz. A falta de profissionais qualificados dificulta o contrato do portador de surdez com a base educacional necessária para a evolução. O Estado e a sociedade, hoje, que é o Erna, né, tem negligenciado os direitos da comunidade surda. Aí a explicação, pois a falta de intérprete capacitado para a tradução educativa e a existência de vagas em escolas inclusivas perpetua a disparidade entre surdos e ouvintes, condenando os detentores da surdez aos menores cargos na hierarquia social. Ok? Agora eu vou marcar isso aqui para ti. Ei, até o pois. Aí tu vai dizer, professor, por que o senhor está marcando isso para mim? Eu vou marcar agora com cinza, um pouquinho de cinza. Por quê? Isto aqui é o teu ponto de vista do autor. Então tem uma estrutura. Introdução, ele pega essa parte do desenvolvimento, relaciona com o período anterior e o autor do texto entra para dar o seu ponto de vista. E bem aqui, filho, neste último período do segundo parágrafo, observa que ele já tem também, né, uma intervenção, uma solução ao problema. Ele intervém aí, ele coloca uma intervenção que é solucionar o problema. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar com uma outra cor para ti, que é para tu entenderes por que está com essa cor, tá? Vou deixar com a cor... Vou estar de vermelho, tá? Vocês vão entender por que ele está de vermelho aí. Primeiro período, segundo período, terceiro período. Um parágrafo com 3 períodos muito bem construídos, tá? O autor do texto, ele entra, ele trabalha legal, ele dá a sua opinião, ok? Aqui, ó, vem comigo, ele trabalha isso, tá? Beleza, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa partezinha aqui, que eu selecionei até aqui o vice, ok? Opa, não. Deixa aí tu já entendeste, tá? Eu só coloquei os 3 períodos aqui porque eu achei importante. Primeiro argumento, segundo argumento, terceiro argumento, e aí você vai entender por que ele fez isso aqui no texto, né? Desenvolvimento, segundo parágrafo, olha como ele abre também. Ele abre o segundo parágrafo, ele faz aqui um período muito bem construído, ok? Vou botar aqui tudo de amarelo, não é essa aqui, tá? Vou botar tudo de amarelo para ti. Tu vai entender a construção do período, ó. Ele coloca bem aqui o verbo, tá? Vou grifar aqui o verbo, vou fazer o seguinte, vou botar ele de verde para ti, ó. Esse aqui é o verbo, esse aqui é o sujeito, o complemento, tá? Ele traz algo, peraí, meu amigo, aqui eu vou tirar esse aqui de amarelo, que esse aqui não interessa pra gente agora, porque já é desenvolvimento, deixa sem cor, beleza? Aí tu vai entender, ó. O verbo, o sujeito e o complemento, tá? Isso aqui, ele tá fazendo o seguinte, ele tá usando um argumento de autoridade, que é justamente a Keller, né? A primeira mulher surdo-cega a se formar e tornar-se escritora, ok? Importantíssimo isso, é o argumento de autoridade,
dificuldade que ele está colocando no texto aqui para você, tá bom? Ó, o além disso, por que o além disso? Que é para dar uma progressão. Em cada início de parágrafo do desenvolvimento, ele dá progressão. No daqui de cima, ele trabalhou a princípio. No daqui, ele trabalhou além disso, ok? Trabalha o argumento da Ellen, tá? Ele coloca o argumento aqui, ó. Isso aqui é o argumento da Ellen. Isso aqui é o tópico discursivo, o tópico frasal. Ele desenvolve, né? O autor do texto, ele dá o seu olhar, até bem aqui. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai dar o ponto de vista dele. Olha só, o ponto de vista dele bem aqui. Ó, como aqui ele citou, eu vou botar de outra cor, tá? Vou botar agora azul, não, vou botar esse azul mais claro, e aí tu vai entender o que eu estou falando. Primeiro período desse parágrafo é o primeiro argumento para defender a tese. A Ellen, um argumento de autoridade. Aqui, né, no terceiro período, ele está trabalhando o quê? Ele está trabalhando justamente a questão do ponto de vista dele, ó. Introdução, aí vem para o desenvolvimento. Ele fundamenta um pouco da introdução e entra com o pensamento dele. Esse é o ponto de vista do autor do texto, da jovem que fez. O pensamento de Ellen não tem se aplicado para a sociedade brasileira. Por quê? Haja vista que não se tem utilizado a educação para que se torne comum ao cidadão a proximidade com portadores de deficiência auditiva, como, né, aulas de Libras, segunda língua oficial do Brasil, ok? E aqui, ó, nesse último período desse parágrafo, olha o autor do texto. Ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar um pouco daquilo, né, que a gente dá o nomezinho, ó, tá? Dessa forma, torna-se evidente o distanciamento causado pela inexperiência em lidar, né, com a mescla de forma, né, o corpo social aqui possui. Então, ele está dando uma solução. Então, vamos formar um corpo social para as pessoas com deficiência, né, de surdez, ok? Então, ele vai trabalhar aqui de novo, igual como ele trabalhou no parágrafo anterior, uma intervenção e ele dando uma intervenção. E aí eu dividi de novo aqui para ti, ó, o primeiro argumento, segundo argumento, terceiro argumento. O que tu faz? Tu para o vídeo, vai vendo passo a passo desses argumentos que são colocados. Aí você vai e desenvolve no seu texto. É óbvio que você vai seguir esse passo a passo aí. Tá bom? Conclusão do texto também, tá? Eu vou marcar aqui para ti, ó, a conclusão do texto. Vem comigo, vou botar ela de amarelo. E aí ele faz o quê? Né? Eu dividi aqui por período também, para mostrar para ti como foi que o nosso amigo trabalhou. Primeiro período, segundo período, né? Um comentáriozinho aqui que eu fiz sobre a questão da informatividade, isso aqui é importante, tá? E vamos para cá, para o último parágrafo. Infere-se, portanto, que é imprescindível a mitigação dos desafios para a capacitação educacional dos surdos. Infere-se, a inferência, construção de período, finalidade, para que isso ocorra, um agente que vai fazer. Quem é o agente? Quem é aquele que vai trazer a solução, que vai fazer a intervenção? Um agente para isso. Né? O Ministério da Educação e Cultura, ele deve viabilizar a inserção de deficientes auditivos na escola, por meio da contratação de intérprete, outro agente, tá? A disponibilização de vagas e instituições inclusivas com o objetivo de efetivar a inclusão social dos surdos, haja vista que a escola é a máquina socializadora do Estado. Beleza? Quem vai executar? Quem é o órgão que vai executar? Quem é a instituição? A escola. Ademais, isso aqui é bom também, é um elemento de coesão, beleza, né? O texto, ademais. A escola deve preparar surdos e ouvintes para uma convivência harmoniosa, com a introdução de aulas de Libras na grade curricular. Olha só, tudo num passo a passo, tudo bonitinho, sem cair naqueles chavões, tudo é políticas públicas. Isso é políticas públicas, mas ela soube trabalhar tranquilamente isso no seu texto, você também saiba trabalhar, observa como foi que ela planejou o texto dela, como ela escreveu, a gente está mostrando para ti, tá? O passo a passo para que você também tire uma nota alta. Aí ela pega e finaliza como? Com esse argumento de autoridade, nada mais e nada menos do que Mandela, né? Nelson Mandela é colocado aqui no texto, né? A máxima de Mandela, tá? Eu vou grifar aqui para ti, vou deixar tudo bonitinho, e você em casa
Claro, tá vendo o vídeo, vai esmiuçando também. Para o vídeo, faz tudo legal, ok? Aí ele pega e diz o seguinte, né? A máxima de Nelson Mandela, que constitui a educação como segredo para transformar o mundo. Poder-se-á, né? Assim, visar a uma educação de fato inclusiva. Respeite os direitos individuais de cada um, respeite os direitos, né, de não ferir os direitos humanos, e você consegue ver isso no texto. Eu peguei, o que eu fiz? Fiz o seguinte, meu amigo, peguei o primeiro período, tá? Trabalhei muito bem o primeiro período. Aqui eu faço uma total explicação desse primeiro período. Né? Para não ficar muito carregado, eu vou deixar para você ver isso aí no vídeo também, em casa. Você faz o corte, aí você vai ver. Foi o que eu fiz. Ó. Um período composto que apresenta duas orações, uma oração principal e uma oração subordinada, tá? Ó. Imprescindível. O que é imprescindível? Inferir-se. É imprescindível uma inferência, a mitigação dos desafios para a capacitação educacional dos surdos, ok? E aqui eu vou te explicar tudinho em casa. Você está em casa, sentado no recesso do seu lar, beleza, né? Tranquilão. Você pega e vê o que o papai aqui escreveu para ti, tá? Aqui há a composição do período composto, que apresenta dois argumentos. Eu te falo quais são os dois argumentos, eu explico para ti o que você pode fazer. Eu falo para ti do ponto de vista sintático e semântico, o autor ele soube tratar a pontuação para garantir informatividade. Pessoal, garantir informatividade é aquilo que a gente chama da imprevisibilidade do texto, tá? Você vai ouvir eu falar muito sobre informatividade. Os meus alunos, eles estão ficando cobra criadas nisso, porque eu estou falando isso para eles, eu estou falando isso aqui no canal e vou falar muito mais para ti, tá? Aqui, eu sei que o vídeo está ficando um pouco longo, tá? Não quero te deixar cansado, mas é assim mesmo, a gente tem que fazer isso, a gente tem que seguir esse passo a passo, ok? É para você, tudo isso é para você tirar que nota? Uma nota 1000, está no nível 5, você sabe que é preciso, tá? Deixei bem explicadinho aqui. Segundo período, também mostra quem pode fazer a intervenção, quem é o agente, de que forma, as ações que eles vão elaborar, vão desenvolver. Essas ações são feitas por meio da escola, terceiro período, tudo bonitinho. Eu deixo aqui para ti, separa o vídeo, vê. Ó, ademais, a escola ela deve preparar surdo, então existe uma ação que vai ser executada pela escola, a volta do Nelson Mandela e tudo mais, tá? Ok? Beleza? Esse aqui nem precisa, eu vou até tirar isso daqui, ó. Eu vou apagar isso, que não tem nada a ver. Desculpa, mas tá aí, sabe como é? A gente deixou aí, mas a gente já tirou. E aqui a gente vai apresentar para ti os elementos, né, do mecanismo de coesão sequencial. Por que coesão sequencial? São conectivos, são palavras ou expressões que interligam frases, período, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. É para isso que serve a coesão sequencial. E aqui eu deixo, né, uma lista deles para ti, ó. E está sendo bastante usado, está sendo cobrado, ok? Aqui, ó, os de prioridade e relevância. Aqui eu trato também, para ti trago esses aqui, ó, o tempo, frequência, duração, ordem, ok? Vou também grifar esse aqui, semelhança, tá bom? E, por último, não é, tem aqui de condição e hipótese, é importantíssimo, tá? Aí a gente vai fazer mais lá na frente outro vídeo, trabalhando com cada um deles, mostrando em atividade como é que você pode construir enunciados e relacionando cada um e mostrando isso aqui, tá bom? Aqui tem um exercíciozinho que a gente fez. A gente pegou dois enunciados, entendeu? É apenas uma questão que a gente deixa para que você observe como exemplo, tá? Eu só deixei um exemplo e vou mais lá na frente apresentar outro texto para ti, outro vídeo para ti, legal, bacana, numa boa, tá ok? Mas eu espero que você tenha gostado, que isso traga uma grande contribuição para você, ok? Como é que a gente vai fazer? Vamos parar onde tem que parar aí o vídeo, fazer o corte, você faz aí na sua casa e você vai conseguir tranquilamente observar como é que se tira a nota 1000, porque aí a gente deixou todas as instruções para vocês.
tá bom? Beleza? E aí, faz o seguinte, compartilha com os amigos, toca o sininho, dá um like, te inscreve no canal, o canal tá aí, canal Prof. Carlos Monteiro, e a gente está aí para todo o Brasil mostrando como pode se tirar nota 1000. É para você, meu amigo, que vai fazer a prova do Enem. A gente vai fazer outros, né, vídeos aqui e o que você quiser. Professor Carlos, trabalhe para a prova da Escola Militar, do ITA, redação, trabalha a prova de língua portuguesa. A gente trabalha, não tem problema não, a gente trabalha com qualquer coisa para você, tá? Trabalha o concurso tal, a gente vai lá e trabalha qualquer concurso, ok? Mas fica, né, como diz um amigo meu, eu não estou mendigando não que você compartilhe, eu só estou pedindo para você, compartilha com os amigos, te inscreve no canal, toca o sininho e vamos lá, ok? Um abraço e um beijo, beleza? Até o próximo vídeo.